Nordestinidades. E aí, chega mais para ouvir outro episódio de Nordestinidades. Eu sou a Alice Salles e vou te levar comigo para conhecer como é que se fala em mais um estado do Nordeste. E eu sou a Adriana Pimentel e vamos juntos embarcar nessa imersão ao jeito de falar alagoano. Porque somos Alagoas, porque somos marechais, porque somos águas boas, porque somos coqueiras. Alice, eu soube que você acabou de chegar de umas férias em Alagoas. Conta mais pra gente como é esse estado maravilhoso. Ai, Adri, Alagoas tem um povo acolhedor e paisagens belíssimas. O litoral é lindo. O mar tem águas cristalinas e piscinas naturais que se formam entre os corais. Ai, que maravilha, Alice, eu já quero conhecer. Mas sabe o que me deixou apaixonadinha pelo estado de Alagoas? O sotaque do pessoal de lá. Pense num jeito bonito de falar. Quer ouvir? Oxe, quero demais! E tenho certeza que você aí de casa também. Então escuta aí e já vai aprendendo algumas expressões que são a cara dos alagoanos. Melhor dizendo. Fala pessoal, eu tô aqui em Porto de Pedras, em Alagoas, com o Naninho, que é jangadeiro, e ele vai me falar. Naninho, aqui em Porto de Pedras, aqui no Alagoas, a gente fala 8 ou 8? Falamos 8. E aquele seu amigo que é topado, ele é o quê? Ele é um bom parceiro, ele é um amigão. E me diz uma coisa, o que é pegar bigu? Pegar bigu significa pegar uma carona. E se eu te convidar para ir na minha casa e você disser que vai, com certeza, o que você me diz? Eu digo, ia pois. Tô aqui em Ponto Seu Jairon, ele é pescador e ele vai me dizer. Seu Jairon, me diga uma coisa, o que é um caba de peia aqui em Porto de Pedras? Caba de peia aqui em Porto de Pedras a gente conhece como um cara vagabundo, um cara que não tem caráter, um cara sem prestígio. Então esse é o cara de peia que a gente considera aqui na cidade. É o caba que safado, aquele caba que sacaneia as pessoas. Exatamente, que não merece confiança. É um cara que, vou dizer mesmo, ele é um caba de peia. Resumindo, ele não presta em nada. Então a gente considera esse cara dessa forma. Quando ele não tem caráter, quando ele é um cara sem confiança, é um cara que não tem aquele respeito pela sociedade, então ele realmente é um caba de peia. É isso que a gente considera aqui na nossa cidade. Agora eu tô aqui com a Darielle e eu quero saber dela o seguinte: qual que é a expressão que não falta de jeito nenhum no vocabulário do alagoano? Darielle, qual que é? Oxe, menina. E o que quer dizer oxe? Quando você diz oxe, o que você quer dizer com isso? É um espanto, é surpresa. Boa. Coisas boas. É como o vixe da gente. Isso. Boa. Oxe. Obrigada, Darielle. Alice, você tem toda a razão em ter se apaixonado pelo sotaque alagoano. E falando sobre as paisagens do litoral, lembrei que no sertão do estado as paisagens são marcadas pelo Rio São Francisco. É isso mesmo, Dri. E são paisagens de tirar o fôlego. E parte dessas cidades alagoanas banhadas pelo Velho Chico formam a Rota do Cangaço, movimento que influenciou a cultura, história e o dialeto dos sertanejos. Por falar nisso, Adri, quem está aqui para conversar com a gente é o Fábio Moura. Ele é ator, produtor cultural, guia de turismo e fundador da companhia teatral Estrela do Sertão. Há mais de 20 anos, o Fábio se veste como lampião para manter a história do cangaço viva. Ele vai nos contar um pouco aqui sobre o seu trabalho e a relação do cangaço com a cultura e a fala dos sertanejos alagoanos. Para a gente começar, Fábio, eu queria que você me contasse como surgiu essa sua paixão pelo cangaço e a ideia de interpretar o lampião. Eu acho assim que o cangaço, representado na forma de hoje, como a gente vive hoje, o cangaço cultura, ele surgiu na minha vida, né, o que eu passei para ser, né? Não assim, lógico, na violência, não teve nada disso, mas culturalmente. Primeiro, assim, como o pai de Lampião, José Ferreira, o nome do meu pai, José Pereira, o pai de Lampião foi assassinado. Meu pai também foi assassinado por intriga de terras, assim como o pai de Lampião. Lampião foi morto em julho, eu nasci em julho. Lampião era casado com a baiana, eu sou casado com a baiana. Lampião mancava da perna direita, eu também manco da perna direita. Então a gente brinca com essas histórias do cangaço. E certa vez
eu fui convidado, eu já fazendo teatro, comecei a fazer teatro. Eu iniciei com 7 anos de idade na escola, tive a satisfação de ter professores que impulsionavam a gente a trabalhar com arte e cultura, e aí me convidaram para fazer alguns poemas referentes à história do cangaço, em uma apresentação de quadrilha junina. E aí eu acabei me interessando com esse figurino de quadrilha junina. Eu fui dar uma volta aqui no Centro Histórico de Piranhas e alguns visitantes começaram a fotografar. Era um figurino meio precário, né, mas era o início, foi a base, e através disso aí a gente começou a melhorar cada vez mais. Montamos um grupo de chachado pela escola, e aí a gestão pública começou a incentivar que a gente pudesse estar fazendo encenações. E é onde eu comecei realmente a estudar a história do cangaço, não estudar assim ao fundo de ser um pesquisador, ser um historiador e tal, mas que pudesse entender a história do cangaço, principalmente voltada à cidade de Piranhas. E, vez ou outra andando, né, nas ruas, em alguns eventos que a gestão pública chamava, os turistas, os visitantes, pedia para fotografar e, vez ou outra, dava uma caixinha, né, por essas fotografias, por esses momentos, pedia para fazer pequenas atuações. E aí eu vi que isso aí eu podia transformar em renda. E aí montamos a Companhia Teatral de Piranhas, a Estrelas do Sertão, e dentro da Companhia Teatral a gente incorporou o chachado, e aí dentro disso aí eu resolvi representar, né, o Virgulino Ferreira da Silva, né, o rei do cangaço, o Lampião. Você acredita que o cangaço influenciou de alguma forma o modo de vida e a cultura da região alagoana em que você vive? A história do cangaço não só mudou Piranha, não só mudou Alagoas, mas o Nordeste. E como o Nordeste, um Brasil, né? Porque a história do cangaço hoje não é de uma só localidade, não é só de uma região, mas é a história do Brasil, que acaba se entrelaçando com histórias da América Latina também. Mas voltando ao sertão alagoano, muita gente pergunta, Lampião, herói ou bandido? Eu falo que ele foi fruto de um meio, de uma sociedade que ele foi obrigado a viver, que precisou pegar em armas para poder se defender sua família, defender um povo, que no caso a história de um povo nordestino. Hoje sim a história do cangaço ela pode ser considerada um sinônimo de heroísmo, porque essa história hoje está salvando vidas. Por que eu falo salvando vidas? Porque tem muitas pessoas que produzem o artesanato, muitas pessoas que atuam, que dançam, como forma de renda. E nisso aí, essas pessoas conseguem alimentar suas famílias, seus familiares, através da história do cangaço. Seja produzindo as sandálias de couro, que foi produzida pelos cangaceiros, seja artesanato, chapéu de couro, imã de geladeira, cartucheiras, caneleiras, tudo isso aí que conta um pouco dessa história desses homens e mulheres que não se deixaram ser dominados pelo poderio de coronelismo, que invadiram o Nordeste, mas, assim, em forma de arte, sim, e muitos visitantes. Hoje, Piranhas é o terceiro destino turístico do estado de Alagoas, ou seja, é a terceira cidade mais procurada por turistas do estado de Alagoas. E 90% desses turistas procuram Piranhas pela história do cangaço. Então, muda sim, a história do cangaço mudou o meio de vida do povo sertanejo, do povo do sertão de Alagoas, do Alto Sertão de Alagoas, porque esse pessoal tem onde trabalhar, tem o que produzir e tem o que representar e repassar a história para aqueles que visitam a nossa região. Muito bom. E existia assim, uma linguagem própria, com expressões típicas do cangaço, que podem ser resgatadas hoje em dia? Tem diversas palavras, que assim, é nordestina, é sertaneja, mas que se entrelaça ainda com a forma que o cangaceiro falava, mas que ainda em alguns sertões ainda a gente se ouve, tipo, vai romper, né? Vai surgir, vou-te, quer dizer, de repente, ou, vou-te, que isso? Oxe, o que é que você está fazendo? O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo ali? Cuspideira, arma metralhadora, que ela usava muito no cangaço. Calor do sol, quer dizer, o finalzinho da tarde, aquele calorzinho do final da tarde. Abaicado, quer dizer, uma abraçada boa. Arrodeio, quer dizer, dar uma volta. Baicar, né, bolsa de macho. Bregaço, né, palavra dita. Você deu uma bregaça, então você disse essa palavra, né? E outras muitas. A linguagem. Eu fiz uma peça recentemente, eu falo recentemente, há 4 anos atrás, né? Mas para a gente que do teatro é recente. E a gente tentou utilizar a linguagem realmente utilizada pelo nordestinês, como a gente fala, né? O nordestinês que é na época do cangaço.
E foi complicado a gente citar essas palavras, porque a gente tenta falar um português correto, mas quando vem falar uma palavra que não está no nosso cotidiano, acaba atrapalhando um pouco como a gente vai falar. Cair no saco do mato, cair em emboscada. Coice de mula, quer dizer um empurrão. Escupeteira, rastejador, escupeteiro, né? Rastejador. Envultante, quer dizer assombração. Você vê um vulto, é uma assombração. Você é envultante, você desaparece, você aparece sem a gente esperar. Então tem várias... a força, que o cangaço dizia, tá vindo a força. A força quer dizer que eram os grupos de policiais que estavam chegando. A volante era o grupo de policiais. Né? Cabra da peste era aquele cabra que é bem arretado, bem corajoso mesmo. Você é um cabra da peste. Quer dizer, você é um homem de coragem. Você tem coragem de enfrentar a volante, né? Jabiraca, que os cangaceiros utilizavam muito, era o lenço que usava, né, no pescoço, né? Neblina, quer dizer, aquele chuviscozinho passageiro, aquela chuvinha bem rápida. Liseira, quer dizer, sem dinheiro. Mateiro, espertalhão. Melodia, a gente fala melodia hoje como se fosse a música, uma música bem suave, bem gostosa. Mas na época do cangaço, quando se dizia tal cangaceiro está numa melodia. Aí quer dizer que tal cangaceiro está numa diversão sexual. Então, muda um pouco também essa parte. Musquira, quer dizer avarento. Pé branco, o Lampião usava muito. O pé branco, Curisco também usava muito. O pé branco quer dizer que era o volante que veio da capital e que não entendia muito do sertão. Então, para o cangaceiro, uma volante que tinha pé branco demais era uma volante fraca, porque eles não entendiam muito da caatinga, não suportava essa temperatura, e era fácil para os cangaceiros enfrentar. E ainda outros linguajares que não eram utilizados no cangaço, que eram utilizados no cangaço, que ainda está bem presente no nosso dia a dia. Abestado, né? Pessoa tola, girimum, que é abóbora, invocado, que é bravo, descontente, caloteiro, quer dizer enganador. O coiteiro mesmo, coiteiro é a pessoa que dá apoio, coito é o esconderijo, homem, né, variação para homem, mulher, que ele não falava mulher, era mulher, mesmo, variação do mesmo, donzelo, homem castro, né, bagaceira foi grande, quer dizer que é baderna, esculhambação, festança, orelha de abano, orelha avantajada, pecilhas, diminutivo plural de peça, referente a pejorativo da mulher. Cheixo quer dizer um calote. Fulano deu um cheixo em alguém, foi enrolado, passou a perna, foi um calote. Calça frouxa, né? Muitos dos cangaceiros mais corajosos chamava outros de calça frouxa, né? Era o covarde, aquele que não tinha muita coragem de combater a volante, ficava sempre nas escondidas. Comboio, tá vindo um comboio ali também, era um bando de cangaceiros, um bando de coiteiros, ou o grupamento de volantes. Uma ruma, né, quer dizer, uma porção, um monte. Quingo, que é a cabeça. Moca, né, pessoa moca, variação linguística de moca, né, pessoa que não escuta bem. A venda, é a mercearia. A rua, não era a rua que ele falava na época, não era a rua assim, forma um bairro, uma cidade. Mas quando ele falava rua, era um vilarejo. Ele saiu do mato e foi para a rua. Quer dizer que ele foi no vilarejo próximo. Era a comunidade que ele se referenciava na época. Agrado, quer dizer gorjeta. Jabá, né, que é carne seca, ou a gente hoje chama de charque, né? Então, são muitas linguagens que a gente ouve hoje em dia que os cangaceiros utilizavam e que hoje é difícil de a gente citar, né? Ou seja, muitas palavras que nem tem muita valia para a gente, né? Hoje não tem muito valor, mas é uma forma linguística que conta a história de um povo. Eu acho que eu respondi isso aí, né? Com certeza, Fábio. Muito bem respondido a pergunta que eu fiz e eu tô aqui impressionada porque é uma vastidão, né, de expressões e palavras e muitas delas realmente muito sertanejas, né, muito nordestinas e que traz aí as nossas raízes, né? Inclusive, a gente, quando está trabalhando hoje na pedagogia, no início, né, ensinando as criancinhas, a gente trabalha muito com história de Trancoso, né? Que é história de Trancoso, são histórias irreais. Não são mentiras, mas são aquela história que a gente utiliza para chamar a atenção de alguém. Então, histórias irreais, que são as fábulas, são as ficções. E aí, a gente
baixa d'água, né, no lugar distante. A gente hoje, quando você faz, ali tem uma baixa d'água, quer dizer que é uma cacimba, que é um buraco, mas na verdade, quando dizia baixa d'água, é um lugar muito distante. Ou dizia, ali foi para baixa da égua, né? Hoje a gente, cadê fulano? Vai para baixa da égua. É como se a gente estivesse esculhambando, reclamando com alguém hoje. Mas na época, quando diz, tal pessoa foi para baixa da égua, foi para um lugar difícil de ir e talvez não volte. É como se fosse, foi para a guerra. Talvez morra por lá e não consiga voltar. Na época do cangaço era dessa forma. E hoje a gente, quando diz, vai para baixa da égua, no Nordeste tem muito disso, vai para baixa da égua, tá mandando alguém, tá esculhambando, tá usando alguns termos que possa diminuir aquela pessoa. Mas na época, quando alguém saía da residência, que ia demorar muito, cadê fulano? Fulano foi para baixa da égua, talvez não volte, como se estivesse dizendo que aquela pessoa talvez nem voltasse mais. E me fala uma coisa, como ator nos palcos e como guia de turismo, as pessoas que vêm de fora, seu público, né, no geral, reparam muito no teu sotaque? Muitos até falam, Fábio, a gente não encontra muito você falando esse sotaque muito nordestino. O fato de trabalhar com teatro, e principalmente eu estar em diversas produções, a gente acaba sendo obrigado a não focar demais em um sotaque. Mas o pessoal entende que é mais esse sertanejo mesmo, mas não é aquele sertanejo arrastado, né? É aquele sertanejo antigo. É um sertanejo mais vivenciado no Brasil como um todo. Então, o meu sotaque, até que o pessoal não percebe tanto. Mas, às vezes, no fazer algumas situações, no meio, como a gente está fazendo uma trilha e tal, eles verem algumas situações que surgem de repente na Caatinga, que eles percebem, isso é situação sertaneja mesmo. Aí eles comentam nessas partes. Mas o sotaque, até que eles falam que, por ser nordestino, ele não percebe tanto esse sotaque arrastado nordestino. A não ser que eu faça puxar, né? E você acha que isso é muito resultado dessa exigência do mercado ainda de neutralizar o sotaque das pessoas para que se tenham mais oportunidade de trabalho? O que tu acha disso, Fábio? É o fato mesmo de neutralizar a forma de falar das pessoas, né? Eu lembro de quando eu estava fazendo uma determinada produção, eu falava muito nordestinês mesmo, né? Aquela forma de falar da cultura nordestina. E o diretor gritou, né? Por isso que eu não gosto de gravar com nordestino. E aí diz que se eu quisesse continuar na gravação, eu teria que mudar a forma de falar. Aí depois disso aí, para ter uma abertura maior em produções, eu resolvi não arrastar tanto a linguagem nordestina. Mas ainda assim, você tem orgulho do seu jeito alagoano de falar? Mas, rapaz, quem mais tem mais orgulho desse Nordeste sou eu. Tem várias tajas que se colocam na figura do povo nordestino, do povo alagoano, né, como um todo, que eu costumo defender, né? Porque dizem que o meu Nordeste é a região mais seca do Brasil, mas não é. Que o meu Nordeste tem 3.338 quilômetros de praias. Orgulhosamente, as melhores praias do Brasil são nordestinas. Dizem que é a região mais seca do Brasil, não é. Que nós temos 200 litros de água por habitante por dia em nosso lençol freático. Dizem, né, colocam as tajas do povo nordestino, dizendo que é a região mais pobre do Brasil, mas eu desconsidero e eu defendo o meu Nordeste, porque o meu Nordeste tem cana-de-açúcar, tem petróleo, tem a maior extração de gás natural da América Latina, tem um bioma exclusivamente nosso, que é a Caatinga, tem o maior rio, né, o Rio da Integração Nacional banha esse povo nordestino. Nós temos o maior polo de frutas da América Latina, nós temos um dos melhores vinhos do mundo, a cultura nordestina é incrível, né? E se separasse esse Nordeste do Brasil, se tornasse um país independente, na nossa culinária nunca ia faltar cuscuz, rapadura, carne seca e cachaça. Na nossa cultura nunca ia faltar forró pé de serra, chachado, quadrilha junina, frevo e baião, além do nosso carnaval, que nós temos no nosso Salvador. No nosso Nordeste, ia ter músicas que poderiam cantar à vontade, que a gente podia se debruçar, se deliciar nas letras dessa música. Então, eu me orgulho, sim, de ser um nordestino, de ser alagoano, de ser do sertão. Por mais que eu sei que de 58 milhões de nordestinos, 17 milhões vivem no sertão, mas ainda aproximadamente 3 milhões têm problemas com a seca. Mas eu tenho muito orgulho de ser nordestino e mais orgulho ainda de representar uma cultura e uma arte desse povo. E já que você mencionou o Rio São Francisco como o principal rio do Nordeste e que é testemunha de toda essa história, eu gostaria que você contasse um pouco sobre como o rio é conhecido pelos povos indígenas. O verdadeiro nome desse rio é Opará.
Ele era chamado assim, Opará. Ele era chamado assim pelos portugueses, pelos tupis, né, que habitavam essa região. E aí que significa grande rio, rio-mar, tão grande quanto o mar. E quando os portugueses adentraram essas águas, que foi 4 de outubro de 1501, 4 de outubro, por ser o mesmo dia e mês que homenageia-se o Santo São Francisco, é que ele foi rebatizado para São Francisco. E olha a poesia que o Fábio compôs em homenagem ao velho Chico. E aí, como ribeirinho, eu nasci numa cidade ribeirinha, moro numa cidade ribeirinha, eu posso dizer o seguinte, que há muito tempo passado eu fui ao Pará, rio-mar, soberano, solto sem dono, livre corria para todos os lados. Fui o rio dos currais, a lavoura e criação de gado, de Pirapora, Pilão Arcado, e algum lugar ilumina o sertão. Sou o rio da integração, como o santo me dou para a nação. Mas hoje estou castigado, assoreado, navegando no leito de pedras, com minha costela de granito. Mas com meu povo, meu grito, meu mito, hoje eu sou romance, sou o personagem principal da história. Hoje eu sou o santo, sou velho Chico, que diante de meu horizonte petalado, refugiente na beleza de um rio corrente, me apego às brechas fenda dos quênios, riscando de paz o meu coração. Um sertão belo, quente como o sol amarelo, canso-me apenas de não poder estar ali, pois ao voltar, sinto a paz a me revoar. Meu sertão, meu sol, meu ar, navegando aí nas linhas do rio Apará. Oxe, que poesia bonita! Só podia ser coisa de alagoano mesmo. E após, Adri, e se prepara que a próxima entrevista é um papo massa com quem entende sobre o sotaque de Alagoas. É isso mesmo. Quem está aqui com a gente é a Gabriela Sóstenes. Ela é fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação, mestre e doutora em linguística e consultora de comunicação dos telejornalistas da TV Gazeta de Alagoas. Então, simbora para o nosso quadro Papo com o Especialista. Gabriela, para começar, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre o teu trabalho como fono, né, de pessoas alagoanas que trabalham com o público. O meu trabalho aqui em Maceió, eu trabalho com profissionais da comunicação no geral, com jornalistas, com atores, políticos, cantores, profissionais também que são liberais, por exemplo, médicos que querem fazer gravações para as redes sociais, querem aparecer mais nas redes sociais. Meu foco de trabalho é mais sobre isso, mas também trabalho com pessoas que têm problemas de voz, são disfônicas, pessoas roucas, que têm vozes alteradas, dificuldades na fala no geral. Essas pessoas, elas procuram para aperfeiçoar a comunicação mesmo, no geral, para uma melhor oratória, uma melhor postura na fala profissional e na fala do dia a dia. Em relação ao sotaque específico, não é uma demanda grande, não é? Aparece, eventualmente, pessoas que querem suavizar o sotaque, mas é uma demanda pequena e, geralmente, quem aparece com essa demanda são atores que precisam suavizar o sotaque para até que não fiquem presos àquele personagem específico nordestino, alagoano. Então, precisam ter realmente um sotaque mais neutro para receber qualquer personagem de qualquer região. E o jornalista, ele é muito pessoal. Então, tem jornalistas que querem suavizar o sotaque para ter mais oportunidades em outras regiões. Em São Paulo, no Rio, trabalhar em outras emissoras. Então, existe aí essa demanda, né, por parte desses profissionais que trabalham com TV, rádio, com o público em geral, existe por parte do trabalho dessas pessoas essa demanda de neutralizar o sotaque. Já existiu mais. Hoje em dia, as pessoas, elas não se preocupam tanto com isso. Por quê? Porque as televisões, as rádios, elas estão mais espalhadas pelo Brasil. Antes era uma coisa mais localizada na região sudeste, Rio, São Paulo. E aí, as pessoas, elas ficavam muito com aquele sotaque do sudeste e tinham aquele estranhamento com o sotaque nosso, daqui do Nordeste. Mas isso está bem diferente, né? Você tem televisões, emissoras de televisão espalhadas em todos os cantos do Brasil, e essa diversidade está sendo bem explorada e está sendo uma coisa muito bonita, né? Que é isso, o nosso Brasil é isso, é essa diversidade de sotaques, que é a coisa mais linda, não é? Então, as pessoas estão aceitando mais o sotaque delas. E como eu falei, assim, é uma coisa muito pessoal. Eu trabalho na TV daqui, que é uma afiliada Globo,
na TV Gazeta, há 22 anos. Então, no início, até que as pessoas, os jornalistas, tinham esse desejo, hoje em dia é muito pouco. Então, tu vem ao longo do tempo percebendo que esse movimento de mudança de sotaque ou de suavização de sotaque ou transformação para um sotaque neutro, ele vem se perdendo justamente por essa aceitação. Você vem percebendo que esse movimento, né, de neutralização do sotaque ao longo do tempo vem também se perdendo. As pessoas estão mais orgulhosas, aceitam mais os seus sotaques. Isso, Alice. Venho percebendo isso, apesar de que nunca foi uma exigência, por exemplo, da emissora que eu trabalho, suavizar sotaque de ninguém, mas eu venho percebendo das próprias pessoas essa aceitação, esse orgulho, sim, porque, como eu te falei, as televisões estão em todos os lugares do Brasil hoje em dia. E aí a gente, né, se acostuma mais com aquele sotaque do local, não só do Sudeste, que antes ficava ali bem limitado a Rio, São Paulo. Mas quando há um ator, por exemplo, ou um radialista, ou um jornalista, que precisa migrar de Alagoas para Rio, São Paulo, aí há essa demanda, há essa procura por essa neutralização ainda? Muitos sim, muitos procuram e outros não. Outros já tem aquela fala, já está bem colocada, já está bem... Ele já incorporou aquela fala dele, já gosta e continua, né? Mas muitos querem suavizar para ter espaços maiores e, enfim, é muito individual isso. E do ponto de vista profissional, né, desse processo de neutralizar ou suavizar, você considera que ele é um processo forçado? É difícil perder o sotaque natural e adotar um sotaque diferente daquele que a gente tem, ou digamos assim, um sotaque neutro, né? É muito difícil você neutralizar um sotaque. Muito difícil isso. Por quê? Porque você mora naquela região. Você nasceu, você conviveu. Seus pais são do local, porque tem a questão muito da interferência da mãe e do pai. Quando a mãe e o pai é nascido naquela mesma região que você nasceu, então você tem aquela referência muito forte, você tem todo um convívio. Quando você convive com pessoas de fora, que seus pais já não tem aquele sotaque do local, então já é uma coisa mais natural. Mas isso é muito individual também, Alice. Por quê? Porque tem pessoas que têm um ouvido que consegue imitar bem, que consegue reproduzir aquela fala ou aquele sotaque. E outras não, têm uma dificuldade maior. Chega a ser forçado, às vezes sim, às vezes não. E já aconteceu o contrário, de algum sulista, alguém que vem de fora te procurar para adquirir o sotaque alagoano para algum trabalho, digamos assim? Muitos, Alice. Acontece inclusive mais. É justamente isso que acontece. Ele vem com sotaque gaúcho, um jornalista com sotaque gaúcho, um jornalista com sotaque mineiro, um jornalista com sotaque carioca, muito carioca, e aí o papel nosso também é suavizar isso para que não fique com um ruído grande, que não chame mais a atenção do que a notícia. E para a gente encerrar esse bate-papo, assim, eu queria que você pontuasse quais são as expressões alagoanas que você mais gosta, que você jamais tiraria do seu vocabulário. Bem, Alice, eu não sou alagoana, eu sou pernambucana e moro aqui em Maceió há 23 anos. Então, as características, as expressões que chamam mais atenção, que chamaram mais atenção em mim, tem algumas, por exemplo, pocar, que é estourar. As pessoas aqui falam muito isso, lá em Pernambuco a gente não fala. Passaporte, que é aquele sanduíche, o cachorro quente. Aqui se fala passaporte. Tem outra palavra que eu achei interessante, que eles falam muito aqui, que é labafero, que é a mesma coisa que confusão, uma briga danada. Peba é uma coisa que é uma coisa ruim, uma coisa feia. Chimbra, eles usam para dizer bola de gude, que a gente usa lá. Bola de gude é aquele joguinho, né? Aqui a gente chama bila. Bila, aqui é chimbra. Mistura, para dizer assim, você vai comer o que de mistura hoje? Então, eu estranhei essa palavra, né? Então, quando eles falam mistura, falam assim em relação à carne. Qual a carne você vai comer hoje? É carne de boi, de frango, entendeu? Por exemplo, a palavra peidado.
é revoltado. Não sei como é que vocês falam aí com isso. Azogado é uma pessoa bastante ansiosa, inquieta. Então, essas são algumas expressões, mas tem uma característica, eu estudei sobre sotaques, o meu mestrado foi sobre sotaques, e aqui em Alagoas tem características, que é diferente, por exemplo, de Pernambuco, que é tão perto daqui, né? São 3 horas e um pouquinho. Por exemplo, o T e D diante do I são 4 regiões do Nordeste que falam T e D com o I, né? Por exemplo, bom dia, dia. Então, quem fala dessa forma é Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Quer dizer, não são 4, são 5 regiões na realidade. Aí subiu do Rio Grande do Norte, já falam Ti, Di, né? Então, isso é uma característica daqui. Esse T e D, diante do som do I, você não palatalizar. Outra característica daqui, que é diferente, por exemplo, do Recife, é o S. Por exemplo, na palavra pasta, a gente tem essa palatalização, esse chiado. Mas aqui, por exemplo, na palavra casca, mesmo, não palataliza. Já o pernambucano palataliza. O pernambucano fala casca, mesmo, musgo, e o alagoano não fala casca, mesmo, musgo. Que é uma característica também do sotaque carioca. Palatalizar tudo, chiar em tudo. Aqui no Chia, por exemplo, casas, 2, 3. Lá em Recife já palataliza tudo. Casas, 2, 3. Então isso é bem característico daqui. Uma característica também daqui é palatalizar o T quando tem um I antes. Por exemplo, a palavra 8. Aqui fala 8. Não é todas as pessoas, lógico, que falam 8, 18, biscoito, mas é uma característica de muita gente daqui, tem essa forma de falar. Você encontra também em Pernambuco, nos interiores, encontra em Sergipe, mas aqui é bem característico. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa, Gabriela. Alice, não podemos falar de Alagoas sem ressaltar a arte, que tanto ajuda a levar esse jeito de falar pelo mundo afora. A música alagoana, por exemplo, é uma importante forma de expressão. É sim, Dri. É por meio da música que muitas palavras e expressões ultrapassam as distâncias e passam a serem conhecidas em outros lugares. E esse papo tem tudo a ver com a nossa próxima entrevista. Quem está aqui com a gente é o Eliezer Seton, grande nome da música alagoana. Ele é cantor e compositor alagoano, membro da Academia Maceioense de Letras. Nosso convidado de hoje já teve suas composições gravadas por Dominguinhos, Banda Mastruz com Leite, Marinês, Jorge de Altinho e Elba Ramalho. Hoje ele está aqui com a gente e vai dar uma palavrinha sobre o orgulho do seu jeito de falar alagoano. É um prazer ter você aqui com a gente, Eliezer. Você se sente orgulhoso de poder levar o jeito alagoano de falar para o mundo afora? Pertencer já é legal, né? O pertencimento é legal. Você fazer parte de uma coisa já é bom demais. E todo mundo quer pertencer. Aí a ideia da vida, o convívio em sociedade, em grupo, é o pertencimento, né? Você, não, eu faço parte desse grupo, eu me sinto à vontade nesse grupo, eu me sinto bem nesse grupo. Pertencer já é uma maravilha. E você poder representar um pertencimento, né? Eu quero saber o seguinte, em algum momento nesse universo dos bastidores da arte, você sofreu algum preconceito por causa da sua fala alagoana ou do seu sotaque? Absolutamente. E principalmente o seguinte, eu até surpreendo as pessoas, porque quando as pessoas não me conhecem pessoalmente, aí quando me veem, aí eu tenho 1,80 m de altura, já fui galego, hoje sou um senhor grisalho, eu já fui galego. Então, eu sou um galego de 1,80 m. Aí eu costumo dizer, eu calado, eu passo por um gaúcho ou por um sueco. Mas quando eu abro a boca, o meu sotaque, né, vem à tona e as pessoas veem o nordestino. Aí, outro dia, eu fui a São Paulo participar do evento bacana, a gente fez até o Jô Soares, junto com os alagoanos e tal. E nesse encontro, nessa ida a São Paulo, eu tenho uns parentes lá em São Paulo, que são sírios, que esse meu Seton é descendente de sírio. Aí eu tinha feito contato com um deles, tal, mais velho que eu. Ele e a esposa foram se encontrar comigo e foram nos camarins do evento, lá numa estação do metrô, na estação Verdigueiro, onde a gente foi se apresentar. Tudo bem.
Aí, quando chegou no camarim, eles não me conheciam pessoalmente. E já faz tempo isso, não tinha essas facilidades, essas imagens de internet, a gente não estava exposto na internet. Quando chegou no camarim, eles chegaram até mim, quando eu cheguei perto deles, eu vi que eles tomaram um pequeno susto, assim, olharam de baixo para cima, porque eles tinham uma estatura média, boa, mas aquela reação deles, não precisou eles dizer. Eu sabia que eles estavam esperando um nordestino, mais baixinho, mais franzino, aí encontraram um cara desse tamanho. Então, a gente se prender, é interessante nos prender. E realmente, discriminação, não. Por ao contrário, até uma vez um cara me disse no Rio de Janeiro, pronto, a resposta veio na hora. Eu trabalhei um tempo no Rio como funcionário da Previdência, que eu sou aposentado do INSS. Eu fui para o Rio, passei 4 anos no Rio transferido para tentar as coisas no meio da música. Então, foi uma experiência muito boa. O Rio faz parte da minha vida. Aí um cabra lá, eu trabalhava numa região fiscal, eu era funcionário de nível médio, tinha o pessoal de nível superior. Aí o cara disse uma vez, mas você tem uma expressão, você tem um vocabulário, você fala muito bem para um nordestino. Olha só. Aí, na hora, eu disse, você precisava ver, quando eu cheguei logo no começo, antes dessa convivência com vocês, eu me expressava muito melhor. E aí? Ele estava achando que estava me elogiando, né? Bicho, dá licença. Maneiras e maneiras de responder, né? Eita, tem mais é que defender o jeito de falar de seu lugar mesmo. Muito bom ver por aqui alagoanos tão orgulhosos do seu sotaque. Valeu demais, Eliezer. Porque somos Alagoas, porque somos marechais, porque somos águas boas, porque somos coqueiras. Oxi, tão bom que deixa gosto de quero mais. Já estou até com saudade de Alagoas, ou vontade de voltar. E depois dessa viagem sonora, fiquei com vontade de te acompanhar nas próximas férias, viu, Alice? E conhecer Alagoas do litoral ao sertão. E claro, vivenciar ao vivo esse jeito bonito de falar que só os alagoanos têm. Então, bora nessa, Dri. Nosso episódio sobre Alagoas está chegando ao fim. Mas te esperamos no próximo episódio de Nordestinidades. Pois, um abraço e até o próximo. Este programa teve produção de Alice Salles, locução de Adriana Pimentel e Alice Salles, gerência de projetos de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades. A série de podcasts Nordestinidades Parte 1 foi apoiada pelo Programa de Aceleração de Negócios Digitais, uma realização do International Center for Journalists, META, com o apoio da Associação de Jornalismo Digital, AJO, e mentoria de Geraldo Nascimento.